Oi, lindezas e lindezas. Bom, no módulo anterior nós falamos aqui sobre ambiguidade, né? E aí eu também gravei uma aula anterior aí para vocês, mas somente de exercícios sobre ambiguidade para a gente poder treinar aí um pouco mais, ok? E aqui no 128, 129 e 130, nós vamos falar de efeitos de humor em charges e cartoons, ok? Que vocês conhecem também. Então aqui ele fala da ambiguidade no anterior, fala que é importante aí o recurso expressivo nos textos, né? De quando é usado de um modo intencional ou não. E permitir aí fazer uma brincadeira usando palavras com duplo sentido, que muitas vezes acaba gerando um humor, né? E sendo comumente utilizada em textos humorísticos, que no caso seria uma charge ou um cartoon. Esses dois gêneros apresentam muitas semelhanças, o que pode dificultar a diferença entre eles, ok? Assim como as tirinhas, eles são gêneros de âmbito jornalístico e historicamente publicados em jornais, revistas, mas que atualmente também têm sido publicados em redes sociais. Além disso, podem fazer o uso da linguagem verbal e não verbal, ok? Então, nós vamos falar aqui do texto opinativo. A charge e o cartoon costumam apresentar uma crítica e é basicamente nesse âmbito que ocorre a diferenciação entre eles. A charge trata de uma situação do momento atual e o cartoon no caso, aí tende a tratar de uma situação atemporal. Então, para compreender a charge, por exemplo, é comum que seja necessário estar bem informado sobre as notícias, pois o chargista, no caso, faz referências diretas a elas. A charge tem por meio objetivo fazer uma sátira, ou seja, censurar ou ridicularizar de modo contundente uma pessoa ou uma situação que está aí relacionada a fatos atuais. E a palavra charge tem como origem, no caso, origem francesa, que significa carga, exagero ou ataque violento, ok? E aí propõe exagerar os traços de alguém que fique aí marcado como um texto humorístico. Veja aqui, ó. Por Deus, Afonso, você vai ou não vai colocar essa gasolina no carro? Você vai ou não colocar essa gasolina no carro? E aqui está o Afonso sentado, olhando para o galão olhando para ele. Aí ele fala: Espera, deixa eu olhar só mais um pouquinho. Esse olhar mais um pouquinho é porque ele está com dó de colocar a gasolina no carro ou porque ele está indeciso se coloca ou não esse combustível no carro por não saber se vai ser bom ou não. Olha só a ambiguidade acontecendo aqui. Observe a charge, que faz uma crítica de política, né, dos combustíveis. Uma das personagens da charge é Afonso, que se emociona enquanto observa um galão cheio de gasolina. Quando questionado se colocaria gasolina no carro, ele disse querer olhar um pouquinho mais, o que demonstra extrema valorização ao produto. Olha só. Assim, o chargista faz uma crítica a uma situação atual bem comum no Brasil, no qual o preço do combustível é tão elevado que para muitos cidadãos passa a ser algo extremamente valioso, foi o que eu falei, e de maneira que Afonso quer contemplar mais ainda o galão, ok? Então, temos a complexidade também do cartoon, que trata-se aí de um humor para criticar, porém, situações mais do dia a dia, né? E assim essa reflexão sexual, essa reflexão social, desculpa, desperta a mais abrangente charge, tá? Então vamos ver aqui, ó, no cartoon. E este é o porta-malas do nosso carro. Por que malas no plural? É tão pequeno que não cabe mais que uma.
Olha só o porta-malas. Aí ela fala, por que porta-malas no plural, né? Observe que a crítica feita nesse cartoon sobre o tamanho pequeno do porta-malas do automóvel é um assunto mais geral, ok? E apresenta, no caso aí, uma notícia para compreendê-la e basta o conhecimento do mundo dos leitores, né? Então, para produzir esse efeito de cartoon, é feita uma brincadeira com a palavra porta-malas, cujo elemento malas seria inadequado para designar essa parte do carro, visto que tem espaço suficiente para guardar muita bagagem. Em geral, o efeito do humor ocorre com o acontecimento de algo não esperado pelos leitores. E para isso, alguns recursos podem ser usados em charge e em cartoons, como a ambiguidade. Ok, meus lindos? Aí tem o exagero e também acaba chegando até o ridículo, ok? Então, essa ficou a nossa aula aqui sobre, mais uma vez, falando de ambiguidade dentro das charges e dos cartoons. Ok, lindezas e lindezas? E a lição vai no Vindimo para vocês. E como sempre, eu vou avisá-los. Um beijo, fiquem com Deus.